Olá, tudo bem? Seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda aqui ao Geografia Fluente. Vou te fazer uma pergunta e eu quero que você responda o mais rápido que você puder. Você sabe dizer qual é a população do nosso planeta? Quantos seres humanos vivem hoje na Terra? Se você pensou em algo entre 7 bilhões e meio e 8 bilhões de habitantes, você está correto. É isso mesmo, essa é a população estimada da Terra hoje. Mas você sabia que a população do nosso planeta ela dobrou de tamanho nos últimos 45 anos e ela foi multiplicada por 8 se nós considerarmos os últimos 2 séculos? Quer dizer, houve um crescimento demográfico extraordinário nesse período. E existem várias fontes que vêm alertando em diferentes veículos e meios para a possibilidade de uma catástrofe, um cenário apocalíptico relacionado com o que é chamado de superpopulação. Então nós poderíamos ficar sem comida suficiente para todas essas pessoas, os recursos poderiam ser esgotados em função do tamanho da população humana na Terra. O nosso objetivo aqui com esse vídeo é oferecer uma leitura mais crítica em relação a esse problema da chamada superpopulação. E antes de eu começar a falar provavelmente sobre ele, eu gostaria que você já desse o seu like, já se inscrevesse no canal, caso ainda não seja inscrito, e que também compartilhasse esse vídeo com as pessoas que possam se interessar por esse tipo de conteúdo. Bora então praticar o nosso Geografês? A análise dos dados de crescimento demográfico do mundo nos últimos séculos realmente é impressionante. Segundo o historiador israelense Yuval Harari, no começo do século XVI, a nossa espécie totalizava 500 milhões de pessoas. Em 1800, nós já éramos 1 bilhão. Então, levou todo esse tempo para que nós atingíssemos o primeiro bilhão de pessoas habitando o planeta. E depois, em 1920, chegamos ao segundo bilhão, em 1975, chegamos ao quarto bilhão, mais recentemente chegamos ao 7º bilhão, já caminhando para o 8º bilhão de pessoas no planeta. O Brasil também. O Brasil em 1872, que é a data do primeiro censo mais confiável em relação à população, o Brasil totalizava mais ou menos 10 milhões de pessoas. Em 1930 éramos 40 milhões de brasileiros, em 1970 algo em torno de 90 milhões e em 2020 212 milhões de pessoas. Atualmente essa é a população do Brasil. O que explica esse crescimento extraordinário, esse crescimento tão significativo, tanto no mundo quanto no Brasil? Bom, basicamente esse crescimento pode ser explicado por um processo que os demógrafos chamam de transição demográfica. Houve um período em que a população se caracterizava por elevada mortalidade em função da falta de acesso a equipamentos e serviços de saúde, também em função das condições higiênicas e sanitárias muito precárias, a falta de vacinação, conduzindo a uma mortalidade muito elevada. Nesse mesmo período, a natalidade também era elevada. Então, natalidade e mortalidade elevadas, uma acabava anulando a outra, e o crescimento vegetativo, que é justamente a diferença entre nascimentos e mortes, era baixo, a população crescia lentamente. A humanidade experimentou esse tipo de realidade durante milênios. Só que a partir do momento em que há um processo de urbanização, há um processo de modernização da sociedade, ocorrem avanços na medicina, ocorrem avanços no sentido de prover mais pessoas com serviços de saneamento básico, por exemplo, a vacinação da população, tudo isso acabou reduzindo drasticamente a mortalidade. Só que a natalidade continua elevada. Então você tem um gap entre natalidade e mortalidade, a mortalidade cai muito rapidamente. Essa diferença é o que explica o boom demográfico, o boom populacional que ocorre no mundo, principalmente a partir do século XIX, e no Brasil vai ser sentido a partir do século XX, mais especificamente a partir dos anos 30 e 40 do século passado. Essa explosão demográfica no mundo, ela foi sentida primeiro, obviamente, nos países ricos, nos países chamados industrializados, entre eles, no século XIX, a Inglaterra. Então, os ingleses assistiram a essa explosão demográfica, aos primórdios dessa explosão demográfica, sentiram isso primeiro do que outros países, e aí tem um estudioso da população chamado Thomas Malthus, que era um clérigo, que vai tentar explicar as causas desse grande crescimento. E então Malthus vai elaborar a sua teoria com base em uma tese central, que é a do descompasso entre o crescimento demográfico e a produção de meios de subsistência, ou simplesmente alimentos. Então, para Malthus, o crescimento populacional se dá sempre em progressão geométrica, 2, 4, 8, 16, 32, 64, 128 e assim por diante.
Ao passo que o crescimento da produção de alimentos, o crescimento dos meios de subsistência, se dá sempre em progressão aritmética. 2, 4, 6, 8, 10, 12 e assim por diante. Para Malthus, se nada fosse feito no sentido de controlar o crescimento da população, a população dobraria a cada 25 anos. Então, esse tipo de argumento ainda hoje é o argumento mais utilizado para falar sobre o problema da superpopulação. Então é como se existisse uma relação causal direta entre crescimento populacional e pressão sobre os recursos e a fome e vários outros problemas, e que então é preciso controlar o crescimento da população. Nos anos 60 do século passado, o professor Paul Ehrlich publicou um livro com um título realmente polêmico, A Bomba Populacional, em que ele faz exatamente esse tipo de alerta, de que nós ficaríamos sem comida e sem recursos se o crescimento demográfico não fosse controlado. E ainda hoje a ONU vira e mexe está aí lançando alertas do mesmo cunho, do mesmo cariz, clamando, né, para que exista o controle de natalidade. Alguns países aderiram muito radicalmente a esse tipo de medida, é o caso da China, por exemplo, que instituiu já lá no final dos anos 70 a famosa política do filho único. Mas a ideia de que o mundo não comporta tanta gente, de que os recursos não serão suficientes, de que não haverá espaço para tantas pessoas, ela é extremamente comum e já foi incorporada pelo senso comum. Mas então quais são os problemas desse tipo de previsão catastrófica que associa crescimento populacional com a pobreza, com a miséria ou com a falta de recursos? São vários, na verdade. Primeiramente, nós temos que considerar as próprias projeções em si. A ideia de que a população mundial continuará crescendo num ritmo alucinante e sempre contínuo e ascendente, ela é bastante equivocada. Até mesmo porque já vários estudos mostram que há uma tendência ao atingimento de um ápice e depois ao declínio na maioria dos países do mundo. No Brasil, o IBGE já publicou uma projeção, foi realizada em 2018 e revisada posteriormente, mostrando que em 2047 nós atingiríamos um ápice e depois também nossa população decairia, pouco mais de 3 pontos percentuais até 2100. Por que isso acontece? Por conta da mesma transição demográfica sobre a qual comentamos no início do vídeo. Quer dizer, a passagem da primeira para a segunda fase, daquela fase de uma sociedade mais precária, mais rural, sem acesso aos equipamentos e serviços de saúde, sem acesso à vacinação, sem acesso, por exemplo, ao saneamento básico, ela dá lugar a uma segunda fase onde a mortalidade cai e a natalidade continua elevada, e depois a uma terceira fase em que a natalidade também cai por uma série de razões que não dá para eu explicar aqui nesse vídeo. Mas o fato é que a mortalidade e a natalidade tendem a se encontrar lá embaixo, ambas estando muito abaixo do que estavam lá no início, fazendo com que o crescimento vegetativo caia e se torne inclusive negativo. É o que já acontece em vários países do mundo, como por exemplo o Japão, a Alemanha, a Itália, que são países de população envelhecida, em que a expectativa de vida atingiu patamares muito elevados e a natalidade se encontra muito reduzida, a taxa de fecundidade também, que é o número médio de filhos por mulher ao final do período reprodutivo. Então, do ponto de vista estatístico, essa tese parece que não encontra fundamento na realidade. O que nós temos na realidade é uma tendência ao recuo e até ao declínio da população mundial em função da redução do crescimento vegetativo, do envelhecimento da população e por aí vai. Malthus, por exemplo, ele errou nas duas pontas do seu argumento. Ele errou tanto em relação à afirmação de que a população crescerá a partir de uma progressão geométrica, o que não aconteceu, e, por outro lado, ele também errou na parte em que ele afirma que a produção de alimentos cresceria sempre em progressão aritmética. Por quê? Porque, na verdade, a própria revolução tecnológica, a revolução industrial, que também foi aplicada à produção agrícola, ela fez com que a produção de alimentos fosse multiplicada N vezes de lá para cá. Então a nossa produtividade, ou seja, a capacidade de produzir mais numa área menor e num tempo igual ou inferior ao que era produzido antes, ela se ampliou de forma muito significativa, fazendo com que nós pudéssemos alimentar mais pessoas com os mesmos recursos. Então o problema não é um problema absoluto, é um problema relativo. Ele é relativo ao tipo de sociedade na qual nós vivemos e a partir da qual nós organizamos a produção, a distribuição, a troca, o consumo dos produtos que são necessários para a nossa subsistência. E essa sociedade, no nosso caso, chama-se sociedade capitalista. E dentro de uma sociedade capitalista, a produção jamais pode ser voltada para a satisfação das necessidades humanas. Isso Marx já nos mostrava lá no século XIX. Marx, inclusive, que foi um grande crítico de Malthus. A produção é voltada para a geração de lucro, que por sua vez tem por finalidade a acumulação de capital. Então,
não importa se tem pessoas passando fome, o que importa é se a comida, se o alimento, enquanto mercadoria, vai gerar uma margem de lucro que seja interessante, que seja vantajosa para as empresas que produzem esses alimentos. Por outro lado, nós temos também um problema grave do consumo, porque se eu produzo esperando gerar lucro, e se esse lucro tem que ser gerado sempre em quantidades maiores, né, para permitir a acumulação ampliada do capital, então eu preciso de um consumo também sempre crescente, seja alargando a minha base de consumidores, por exemplo, incorporando populações que estavam à margem desse consumo, seja fazendo com que as pessoas consumam cada vez mais, e consumam cada vez mais aquilo de que elas não necessitam para suprir as suas necessidades legítimas, né, suas necessidades reais. Então o consumismo é uma realidade muito grave. Tem alguns dados que são realmente chocantes, né? Um americano de classe média, por exemplo, ele consome 16 vezes mais do que um indiano de classe média. 16 vezes mais, é muita coisa. Eu não estou nem comparando, por exemplo, com um africano da África subsaariana, que consome muito menos do que um indiano de classe média. Então eu vejo que o problema do consumo também está relacionado com a maneira como se dá o consumo na sociedade capitalista. Nós temos bilhões de pessoas ainda no mundo hoje passando por privações, né? E muitas delas passando por fome, sendo que a nossa capacidade de produzir é muito superior à capacidade de consumo de todos esses seres humanos juntos. E por fim nós temos também o problema do descarte. Então a nossa sociedade, ela é uma sociedade que se organiza do ponto de vista produtivo de forma linear. Então se explora os recursos, produz as mercadorias, essas mercadorias são posteriormente consumidas e depois o que sobra delas é descartado. Então nós temos um modelo linear e sempre crescente, ascendente de produção. Mas por outro lado, o nosso planeta é um sistema fechado. O nosso planeta ele é finito e ele funciona como um sistema fechado. Com exceção da radiação solar, nada mais entra e nada mais sai do planeta. Portanto, todas as dinâmicas naturais elas são organizadas de forma cíclica. Ou seja, como disse Lavoisier no famoso princípio, né? Na natureza nada se cria, nada se perde, tudo se transforma. Isso você pode observar, por exemplo, no ciclo da água, no ciclo geológico, no ciclo do carbono. Mas nós vivemos num tipo de sociedade que é linear e tende ao infinito, num planeta que é fechado e cujos recursos são finitos. Portanto, o nosso problema populacional é um problema populacional relativo ao capitalismo. A população ela só é demais numa sociedade em que, de fato, as necessidades humanas não estão em primeiro lugar, como é o caso da nossa.